Opa pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Analisar os Desenhos dos Inscritos. Antes de mais nada, se você quer ter a chance de participar aqui em vídeos futuros analisando os desenhos dos inscritos, vai agora na descrição desse vídeo e lá você vai encontrar um link para um formulário do Google. É só você entrar lá, preenche o formulário, anexa os seus desenhos, você pode mandar quantos desenhos vocês quiserem, nos momentos que vocês quiserem, vocês já estarão no nosso banco de dados para vídeos futuros. Aproveita que você tá na descrição aí, dá uma olhadinha nos nossos outros links, segue a gente aí em todas as redes sociais, dá uma olhadinha no nosso curso em desenhoartístico.net, deixa um like nesse vídeo, se inscreve e vambora pra análise de hoje. Hoje a gente vai estar dando uma olhada num desenho que foi enviado pelo nosso inscrito Jefferson e a gente vai falar aqui um pouquinho da relação entre realismo e estilizado. Vamos lá, gente! Então, gente, o desenho que a gente vai analisar hoje é esse aqui do Jefferson, o arroba dele tá pra vocês aí na descrição do vídeo pra vocês clicarem. E ele enviou esse desenho junto com um comentário lá no formulário, que ele disse que sempre que ele tenta fazer alguns estudos a partir de desenho de observação, desenhar a partir de foto, a partir de referência, ele nunca consegue deixar um realismo ali satisfatório. Sempre acaba ficando com uma cara muito estilizada e ele não está sabendo exatamente o que é que ele precisa mexer para tornar esses estudos dele mais realistas. Então, Jefferson, é o seguinte, eu não tenho aqui a imagem de referência, a foto que você utilizou para fazer esse estudo aqui especificamente, então eu não vou conseguir te dar uma crítica realmente certeira a partir da sua referência. Mas eu vou te mostrar aqui alguns pontos que eles estão deixando esse seu desenho muito estilizado, o que você pode mudar aí para tornar o seu resultado mais realista. E eu espero que você consiga pegar essas dicas aí para aplicar para os seus próximos estudos, belezinha? Vamos lá! A primeira coisa que a gente tá tendo aqui algumas diferenciações com o que seria um realismo é a parte de proporções. Eu acho que o mais óbvio aqui é que você está desenhando esses olhos bem grandes e assim, se você quer um resultado realista, você precisa trabalhar numa proporção mais próxima do real. Então, se você diminuísse a proporção desses seus olhos para esse tamanho aqui, já seria considerado um olho bastante grande dentro da nossa proporção realista. Caso a sua modelo não seja uma pessoa de olho muito grande, você pode diminuir ainda mais essa proporção aqui. Outra coisa, ainda trabalhando aqui ao redor dos olhos, que você poderia ter trabalhado mais para você ter trazido um maior realismo, é a questão dos volumes que a gente tem em volta do olho. Então, você trouxe esse olho bastante achatado, falta essa noção de tridimensionalidade dos planos, que é uma coisa que você conseguiu trazer bem, por exemplo, na região aqui da bochecha, na região do nariz. Essas áreas do seu rosto, nesse seu estudo, elas estão bem legais, bem tridimensionais, bem realmente marcadas, essa questão do volume, mas em volta do olho você acabou não trazendo. Então assim, se você tem uma iluminação bem comunzona, assim, não tem um ângulo de luz muito diferente, geralmente você vai ter uma área um pouco mais escura embaixo do olho, marcando a pálpebra de baixo. Diferentes pessoas vão ter essa marcação mais ou menos intensa, dependendo, né, do quanto volume que a pessoa vai ter ali na região dos olhos. Trabalhe também, esse brilhinho que eu coloquei aqui é a nossa linha d'água. Se você olhar qualquer coisa de maquiagem, é basicamente onde a gente costuma passar ali lápis de olho pra deixar, né, ali o olho bem contornado. Então a gente tem uma areazinha ali que vai indicar o volume da própria pálpebra, então é sempre interessante você estar trabalhando com isso. Vou colocar aqui o canal lacrimal também no cantinho do nosso olho. Geralmente, se a pessoa tem esse olho com bastante volume, a gente vai ter até uma sombra mais intensa aqui, podendo ter principalmente assim nos cantos. Então você pode trazer realmente bastante volume aqui nessa parte de baixo. E na parte de cima do olho a gente tem a pálpebra que você até marcou, então você pode começar simplesmente marcando assim, bem simples, né? Daí para você dar volume para a pálpebra, você pode sombrear, então colocar umas áreas de sombra mais no canto, deixar o centro dela com mais brilho. Geralmente essa área aqui, que é logo abaixo da sobrancelha, próxima ao nariz, ela costuma ser mais escura. A pessoa pode ter isso mais marcado ou menos marcado, dependendo da altura desse osso aqui.
que é o osso que a gente tem aqui, né, em cima do nosso olho. Basicamente, o nosso osso vem aqui, daí ele entra pra dentro, porque aqui a gente tem, né, o nosso globo ocular. Então você tem esse volume aqui que vai criar essa sombra nessa área. Aqui está a nossa sobrancelha por cima dessa sombra. E esse canto daqui, ele costuma ter um brilho alto, porque aqui a gente tem uma área de osso mais alta, mais pra cima. Então os padrões básicos do volume do olho seria basicamente isso. Vou dar uma suavizada rapidinho nisso aqui e também vou sombrear do outro lado pra você conseguir enxergar melhor. Então, fazendo esse ajuste, principalmente aí na região dos olhos, olha como a gente já ganha muito mais realismo aqui para o nosso resultado. Outras coisas, elas são mais sutis, mas também vão te ajudar a trazer um realismo maior para o seu trabalho. E elas vão envolver a parte de sombreamento. A primeira coisa é você tentar manter um contraste parecido entre os elementos da sua composição. Porque se você tem níveis de contraste muito diferentes, a impressão que passa é que cada elemento, eles não conversam entre si. Então o que aconteceu aqui? Vamos pegar, por exemplo, esse seu cabelo. Se a gente pegar aqui a tonalidade mais clara do seu cabelo, que é mais ou menos essa aqui, a gente tem essa aqui, né? E a tonalidade mais escura do cabelo vai ser esse aqui. Então a gente tem um salto de contraste muito grande. A nossa tonalidade mais clara, ela tá bastante distante da nossa tonalidade mais escura. Se a gente ir aqui pra pele dela, vamos pegar a tonalidade mais clara, que deve ser mais ou menos isso aqui. Se a gente pegar a tonalidade mais escura aqui do nosso rosto, provavelmente vai ser alguma coisa próxima aqui do nariz. Eu vou desconsiderar, na verdade, esse aqui do nariz, né, que é realmente uma sombra de oclusão da narina. Então vamos pegar realmente o sombreado da pele dela. A gente tem essa distância aqui, que ainda é uma distância grande, mas ela é uma distância muito menor do que a distância do cabelo. E daí a gente tem aqui a roupa dela, né, que se a gente pegar aqui a tonalidade mais clara vai ser mais ou menos essa, e a tonalidade mais escura do sombreado vai ser mais ou menos essa. Então, você vai diminuindo o seu nível de contraste. Você tem um elemento, né, que é o cabelo, que ele tá com muito contraste, você tem a sua pele, que ela tá com um contraste mediano, e você tem a sua roupa com contraste bastante baixo. Quanto maior for a diferença no nível de contraste entre os seus elementos, mais difícil vai ser para você manter uma coerência entre eles. Outra questão de sombreado que eu percebi aqui é uma questão de incoerência no seu ponto de luz. Quando a gente trabalha luz e sombra, a gente sempre tem, né, uma fonte de luz iluminando o nosso objeto, que vai tornar, né, que um lado do nosso objeto seja claro, como esse lado aqui do nosso rosto, e a gente vai ter, né, um outro lado do objeto, que é o lado oposto à luz, vai estar escuro, como este outro lado do nosso rosto. Se a gente olhar aqui a sua roupa, tá um ponto de luz mais ou menos parecido, então nós temos sombra desse lado e nós temos luz deste outro lado. Então, né, parece que o seu rosto e a sua roupa estão coerentes. Só que quando a gente chega aqui no nosso cabelo, a gente tem uma sombra claramente deste lado e toda a sua área de luz está do outro. Então parece que o seu cabelo ele está sendo iluminado por uma fonte de luz diferente, como se ele tivesse destacado. Então você vai ter novamente esse problema de todos os elementos da sua pintura estarem ali casando entre si. Então, basicamente, o que você teria que fazer aqui seria inverter todo esse sombreado do cabelo. E assim, se você tá fazendo um exercício de criação de sombreado, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu ponto de luz e você precisa se manter fiel a ele até o fim. Então, basicamente, a lógica do sombreado do seu cabelo teria que ser mais ou menos essa. Eu também aproveitei para diminuir um pouquinho o contraste do cabelo para deixar ele mais coerente com o restante dos elementos aqui da sua pintura, mas dessa forma você vai tornar o sombreado muito mais convincente. Isso é aquele tipo de coisa que o leigo jamais entenderia o que é que tá errado, mas no final das contas você acaba ficando com aquela impressão de que tem alguma coisa que não está casando e que não está realista o suficiente ali
no seu resultado final. Então, essas são algumas dicas que eu vou deixar aqui pra você. Toda essa parte que eu comentei com você de sombreamento, de ponto de luz, nível de contraste, etc e tal, são conteúdos que eu abordo pra vocês lá no nosso curso em desenhartístico.net. O link tá fácil pra vocês aí na descrição do vídeo. Mas se vocês querem se aprofundar nessa parte de sombreado, vocês dão uma olhadinha lá, que adquirindo o nosso curso vocês vão ter aí 7 módulos de conteúdo, aulas bastante detalhadas, muito mais do que eu consigo trazer pra vocês aqui no formato do YouTube, pra vocês estarem aí aprendendo muito mais a respeito sobre aí os fundamentos da pintura, pra trazer aí resultados mais convincentes, assim como o Jefferson tá buscando aqui com esse trabalho. Só pra gente fechar a análise, eu vou deixar uma última dica para o Jefferson, que não tem a ver com o desenho em si, mas, Jefferson, uma dicasinha rapidinha aí sobre mídias sociais, se você tá querendo crescer no Instagram. Eu vou te sugerir que você repense o seu arroba, porque você tem um arroba bastante complicado e difícil de lembrar. As pessoas vão ter dificuldade de pensar em todo esse padrão numérico aqui, então se você conseguir pensar em um arroba aí mais direto e que ligue mais fácil a você, você com certeza vai conseguir crescer muito mais aí nas redes. Belezinha, gente? Nossa análise de hoje é isso. Então, pessoal, a análise de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Agradeço muito ao Jefferson por ter cedido a arte dele pra gente fazer essa análise aqui hoje. Queria, só pra gente encerrar esse vídeo, deixar um convite pra você acessar desenhartístico.net. É um curso que eu desenvolvi pra vocês, baseado aí em fundamentos de desenho. Na análise de hoje, a gente já comentou aí um pouquinho sobre sombreado, refinamento, texturização. Tudo isso vocês aprendem lá e muito mais, porque adquirindo o curso vocês vão estar aí levando pra casa 7 módulos de conteúdo aí pra aprimorar os seus desenhos. Vocês vão entrar pra nosso Telegram dos alunos, onde a gente tá trocando dicas, tá trocando experiências. Eu tô sempre lá tirando as dúvidas dos meus alunos, tô sempre lá fazendo análise das atividades propostas durante as aulas, então vocês vão ter aí um suporte completo pra vocês evoluírem demais a arte de vocês. desenhartístico.net, o link tá na descrição pra vocês. Por aqui a gente encerra esse vídeo deixando pra vocês um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Até, galera!